E quando a gente sufoca as nossas emoções? Vai engolindo, vai silenciando, fica até difícil respirar. E aí, acaba não suportando e sofre. Reprimir as emoções adoece e olha, eu estava fazendo pesquisa, pode até mesmo levar ao infarto. Eu estou recebendo agora a psicóloga Mônica Garcês. Oi, Mônica, tudo bem? Olá, tudo bem, Mônica, e você? Tudo bem. Você pode participar conosco pelo 99897.000. Mônica, me diz uma coisa. A gente anda reprimindo muito as nossas emoções e por quê? É mais vergonha, é medo de não ser aceito e silenciar as emoções adoece mesmo, né? Quando a alma cala, o corpo fala de alguma forma, não né? É? Então, nós vivemos mesmo numa sociedade que nos estimula muito a ser forte, a demonstrar que nada nos abala, né? Então, com isso, nós vamos escondendo esses sentimentos, né? Coisas que nós vivenciamos. As pessoas geralmente têm uma tendência hoje em dia a ficar com vergonha do que sente, vergonha de chorar, né? Vergonha de se expressar e de ser quem realmente é. Então acabam surgindo aí algumas máscaras cotidianas para enfrentar aí a vida e que de certa forma reprimem essas emoções que tem que arrumar alguma forma de sair, né? Ô, Mônica, a gente reprime mais, a gente engole mais as nossas emoções, digamos, negativas ou também as que nos deixam felizes? Eu acredito que ambos os sentimentos. As emoções negativas certamente é em maior índice, né? Porque justamente por esse reforçamento de que temos que ser fortes e saudáveis e perfeitos o tempo inteiro. E aí vem as redes sociais para reforçar mais ainda, né? Então nas redes sociais eu sou sempre forte, bonito, viajo, tenho uma vida financeira estável, né? Sem problema. Né? Então existe uma tendência muito maior a esconder o que eu sinto quando esse sentimento é negativo. Mas, em alguns casos, também esses sentimentos positivos são escondidos, né? O que a gente precisa preocupar é para onde é que esses sentimentos estão sendo direcionados e o que é que eles estão ocasionando. Então, é muito comum uma pessoa passar por algum evento negativo ou algo que não seja tão legal e já vem, ai, minha cabeça está doendo. Vem uma enxaqueca que é totalmente tensional naquele caso, né? Naquele caso especificamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os sapos que a gente vai engolindo, que nós né? Você falou da dor de cabeça, que pode ser um sinal. Quais outros sinais estão relacionados justamente a esse nosso silêncio das emoções? Nós temos todas as ites, né? Ites, gastrites, enfim, existe um leque de doenças que são ocasionadas por essas emoções reprimidas, porque na verdade elas são consequências de alguns hormônios, porque no nosso corpo nós temos os hormônios do bem e os hormônios do mal, né? Então nós temos aí um dos maiores vilões hormonais, que é o cortisol. Então quando eu estou muito estressado, muito ansioso, o cortisol ele se eleva, né? Então ele está muito... Existem pesquisas que relacionam níveis elevados de cortisol a níveis inflamatórios, né? Vem algumas doenças oportunistas que se aproveitam dessa baixa de resistência por conta do cortisol em excesso. Então, diversas dores, diversas patologias que vêm assim, a acometer o indivíduo. Temos também a baixa da melatonina, né, que interfere no sono, nos processos cognitivos como um todo. Então, é um indivíduo que está constantemente cansado, que por vezes tem uma redução abrupta assim, na performance que anteriormente tinha. E aí... É uma bola... É uma bola de neve, né? Deixa eu trazer para você, antes da gente saber quais os caminhos que a gente pode, né, tomar. Mônica, não sou uma pessoa que guarda as coisas para mim, sempre falo. Tem uma coisa para falar, eu falo na cara, não quero saber se estou magoando. Não sou de guardar nada. E às vezes isso já me prejudicou. Qual que é a diferença aí? Está no falar, né? Como é que é esse falar? Será que eu estou falando e eu estou direcionando isso para o local correto? Porque também não adianta eu gritar aos quatro ventos o que eu estou pensando e continuar represando aquele sentimento dentro de mim. Então, se for para desabafar, que seja para desabafar e realmente colocar isso tudo que eu tenho mesmo para fora. E que geralmente esse desabafar, quando eu vejo que tem algo represado dentro de mim, tem que ser mais voltado para uma ajuda especializada, né? Então...
pode ser psicoterapia. Em alguns casos, quando eu vejo que essa psicossomática está muito evidente, às vezes procurar uma ajuda clínica mesmo, com componentes medicamentosos. Então, realmente avaliar se eu estou exteriorizando essas questões de forma correta. E dizem os especialistas, né, que pode até levar a um infarto quando a gente reprime demais as emoções. Exatamente, infarto. Porque você vai segurando muito aqui, né? Isso, e todo esse segurar interior acaba fazendo com que essas substâncias, tanto as negativas que aumentam muito e as positivas, as que nos auxiliam, diminuam. Então isso vai causando um aumento de gordura nas veias, né, nas artérias. Várias patologias estão diretamente ligadas a esse estresse prolongado, a processos depressivos. Então, nós temos aí um leque de doenças que podem acometer, e inclusive as mais graves, né? AVC. Nossa, gente. Né? Tanto que a gente precisa conhecer as nossas emoções. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Mônica e já, né, eu volto justamente trazendo as suas perguntas e nós vamos saber quais os caminhos que nós podemos tomar para nos expressar. A Tamar diz que fala tudo também na cara, igual a nossa outra amiga lá, mas ela fala sem magoar, então tá seguindo aquilo que você falou, né, o jeito de falar. E daqui a pouquinho a gente vai saber mais, tá? Sobre como não reprimir as nossas emoções. Mônica, te peço licença, já volto, tá? E a gente volta a falar sobre reprimir emoções. Até quando a gente está desempregado, não é? A gente vai reprimindo e isso é ruim também, né? Deixa eu trazer algumas perguntas para você, Mônica, antes da gente mostrar aqui quais são as estratégias para a gente não silenciar as nossas emoções. A Jaqueline falou, Mônica, sabe o que eu tenho percebido? Que ela vai dormir para descansar, mas ela tem muitos sonhos, ou seja, é um sono muito tumultuado. Fica parecendo, Mônica, que eu não descansei, que eu não dormi. Isso tem a ver quando a gente silencia as emoções? Bastante, né? Os sonhos, eles são manifestações de algumas camadas que não estão tão evidentes dentro das nossas esferas visíveis, né? Então, eu sempre costumo fazer uma comparação com o iceberg, né? Quando nós vemos um iceberg de fora, nós vemos só o picozinho dele, que é muito pequeno, mas embaixo tem um espaço muito mais amplo. Verdade. Então, da mesma forma somos nós. Então, tudo aquilo que eu vou segurando dentro do meu contexto cotidiano, trabalho, escola, trânsito, que por vezes é terrível, né? Chega à noite, o que acontece? Eu continuo trabalhando, os meus processos cognitivos estão ali. Então, eu deito, durmo, mas eu não descanso, porque o meu cérebro continua trabalhando, as atividades neuronais estão ali a todo vapor e, consequentemente, todos os hormônios que deveriam estar ali em processos mais normalizados continuam em elevação ou em diminuição e estão ocasionando todos aqueles sonhos e sensações e acordar a noite inteira, acordar preocupado, com aquele aperto no peito, né? Enfim. Aí tem que arrumar essa estratégia, já a gente vai conversar sobre isso. Tem uma amiga nossa, Fátima, ela falou, Mônica, eu não consigo segurar as minhas emoções, eu boto tudo para fora. E ela disse que, ela contou que está com o rosto inchado de tanto chorar, eu sinto tanto, viu, por isso que você contou, Fátima, porque a irmã dela está com câncer, está numa situação muito complicada. Ela falou, minha emoção está transbordando. Nesse caso, deixa transbordar e pede uma ajuda também, Mônica? O transbordar é bom, desde que transborde-se para os locais corretos, né? É claro que alguns problemas a gente não tem controle sobre, né? Eu não posso controlar com aquilo que está acontecendo na vida do outro, principalmente quando esse outro é tão amado, né? Eu não posso estar além do meu controle físico, né? Além das minhas forças. Então, se eu não estou conseguindo sozinha, eu tenho que procurar um apoio, né? Porque nem sempre esse chorar é um chorar terapêutico, é um chorar que vai fazer com que aquela angústia, com que esses sentimentos fortes, né, de preocupação, com que eles saiam realmente da forma que deveriam sair. Então, se realmente esse período está sendo tão complicado, o ideal é que se busque um suporte. Deixa eu trazer uma outra pessoa, falou, Mônica, olha, falando de guardar as dores, eu gostei desse termo dela, eu já cansei de falar para não brigar, quando não podemos falar, porque tudo vira briga, ou seja, ela não pode se expressar, não pode trazer suas emoções, porque tudo vira briga. É difícil, né? Vamos pensar um pouquinho também nessa comunicação, nesse falar, né? Nós devemos trabalhar um pouquinho a assertividade também. Então, nós temos várias formas de transmitir as mensagens, né? Então, será que essa mensagem
tal qual eu estou transmitindo, ela é eficaz? Será que de repente eu não posso modular um pouquinho as palavras, né? Então, é sempre trabalhar a forma com que essa mensagem está sendo transmitida. De repente ela não está sendo transmitida de forma adequada e por isso vem essas brigas, né? Então, eu acredito que o deixar de falar é sempre preocupante. Porque tudo aquilo que eu deixo passar, o meu corpo exterioriza de alguma forma, né? Então, eu acho que as pessoas precisam ficar muito atentas a esses padrões. Então, eu me calei e, de repente, o meu estômago começou a doer. Então, peraí, né? É lógico que nós não estamos falando de dengue, né? De doenças que são provocadas por outros fatores. Mas algumas doenças se aproveitam desse calar, porque vai dar discussão, vai ter briga e acabam se instalando ali, dor de garganta, enxaqueca, dores no corpo. E aí a gente entra já no campo um pouquinho da fibromialgia, que também uma doença da alma, né? É uma doença da alma, que ainda não está muito bem explicada. Então, é muito importante não se calar. Transmita a mensagem mesmo que seja de uma forma um pouco mais elaborada e assertiva. Mônica, como é que eu posso fazer, né, para que eu possa trazer as minhas emoções, fazendo bem para mim, não magoando o outro? Como é que eu posso fazer isso? Que tipo de caminho que eu tenho? Nós temos alguns caminhos viáveis, entre eles eu sempre destaco que o principal é a atividade física, né? A atividade física libera endorfina, né, que é um dos hormônios positivos, né? Procurar, em alguns casos, quando eu vejo que está muito difícil exteriorizar tudo isso que eu estou sentindo e isso está vindo já trazendo algumas questões psicossomáticas, é importante buscar ajuda. E aí temos várias outras estratégias, como meditação, temos... enfim, nós Posso trazer um? Claro. Escrever pode ajudar? Escrever, o escrever ele é terapêutico, né? Em qualquer situação, o escrever ele é uma exteriorização. Então, nós entramos também dentro da arte-terapia, né? Tudo que traga o indivíduo a se conectar com aquilo que está dentro do seu interior e lançar isso para fora, é saudável. Até, olha só, para trazer mais uma participante aqui da gente, lá de Araguari, tenho muita coisa guardada ao longo de anos, sinto muita tristeza dentro de mim, já chorei muito hoje e como se estivesse seca, não consigo mais chorar. Já fui taxada pelo meu marido por muitas coisas, enfim, ela é muito magoada e calou-se durante muito tempo. E esse calar-se durante muito tempo resulta nisso numa tristeza profunda, né? A gente precisa observar esses processos depressivos, né? Porque esse estar seco por dentro, essa tristeza, essa mágoa, por um período muito prolongado, é patológico. Então, o normal, né? É que eu não me sinta assim. Então, se de fato eu estou me sentindo assim, eu tenho que ligar uma luzinha de alerta e entender que eu não estou bem, né? E aí, se colocar em primeiro lugar. Eu acredito que, assim, a lei principal é se colocar em primeiro lugar, né? Entender que eu não sou perfeito, os outros não são perfeitos, mas que eu preciso lidar com aquilo que está dentro de mim de forma positiva, né? E se o defeito está muito mais no outro, se é algo que eu não consigo lidar, né? E aí eu pego o gancho, principalmente do assunto que foi falado anteriormente, né? Sobre as mulheres, né? Que sofrem agressão, que é algo que não está muito bem numa esfera de controle, né? Eu preciso me colocar em primeiro lugar. Então, o que eu vou fazer para estar melhor? O que eu preciso fazer? Né? Então, eu acho que em primeiro lugar, se perguntar o que é bom para si mesmo. Então, não importa o que o outro diga ao meu respeito, vai importar se eu realmente abraço aquilo que ele está direcionando a mim. Isso é perfeito. Com essa reflexão que ela lança aqui pra gente, né? Eu agradeço a Mônica Garcês, que é psicóloga com a gente aqui hoje, tratando sobre essa questão da gente expressar os nossos sentimentos sem medo e pensar, porque às vezes quando pensa, a gente fala assim, eu preciso pensar primeiro em mim. Parece egoísmo, não é não, né? É amor, não é, Mônica? É prioridade. Obrigada, Mônica. De nada, eu que agradeço. Boa semana pra você. Pra você também. E pra você também que participou com a gente aqui, olha, sempre a minha